Amigos e amigas, paz e bem, nós vamos iniciar hoje com um comentário sobre a história de Israel para depois entendermos um pouco melhor ou abrirmos um caminho para entender a história do Gênesis e do Apocalipse. Aqui, quando eu falo no Gênesis, estou me referindo principalmente aos capítulos 1 e 11. Capítulo 1 e 11 são capítulos simbólicos que jamais devem ser entendidos como relatos históricos ou científicos, mas são relatos que se entende dentro de um contexto histórico de uma época. A mesma coisa vamos dizer a respeito do Apocalipse. Nós nunca poderíamos entender o Apocalipse sem levar em conta o aspecto histórico quando ele começou a se formar. Não me refiro propriamente ao livro do Apocalipse, principalmente ao gênero literário apocalíptico. Então, vamos começar. Gênesis é um livro, ou melhor, esses 11 capítulos aos quais estou me referindo, são capítulos que se formaram em períodos de uma certa turbulência histórica. Vamos começar então pelo seguinte. Nos anos 1000 a.C., um pouco antes até, instaurou-se em Israel a monarquia. E a monarquia, por sua vez, começou a onerar o povo, principalmente os agricultores e pastores. Naquele tempo, praticamente toda a economia é agrícola. E os reis, a começar por Davi, depois Salomão e os demais, começaram a extorquir o povo, tirando-lhes as terras, tanto para o rei como para manter a máquina, para os seus oficiais, generais e assim por diante. Isto deixava o povo numa situação trágica. Foi neste contexto que se criou Gênesis capítulo 2, versículo 4, até fim do capítulo 3. Era uma reação de agricultores que estavam perdendo suas terras, estavam virando escravos, eram expulsos da terra. Mais tarde, já por volta dos anos 590, o Reino do Sul, Judá, é levado para o exílio na Babilônia. Lá na Babilônia a situação é trágica. Cultura diferente, religiões diferentes, deuses diferentes. E vamos sempre lembrar, o único povo que adora Javé é o povo de Israel. Agora esse pessoal ali em terras estranhas, línguas estranhas, costumes estranhos, tudo, e a fé em Javé vai enfraquecendo. Foi ali que um grupo de sacerdotes provavelmente criou uma espécie de salmo, onde se mostra que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Neste salmo eles queriam fazer passar as ideias para preservar a fé em Javé, não deixar que os jovens, os filhos que já nasceram no exílio, cometessem o pecado da apostasia, negassem a fé em Javé e aderissem aos deuses babilônicos. Neste mesmo contexto nasceu também o relato do dilúvio, Gênesis 6 até 9. O dilúvio, na realidade, é um relato nascido nas regiões da Babilônia, Mesopotâmia, entre os grandes rios Tigre e Eufrates. Foi reinterpretado em Israel.
Também neste período, provavelmente entre aqueles que não foram para o exílio, chama-se os remanescentes, nasceu o relato da Torre de Babel. Gênesis capítulo 11. Gênesis 4, a história de Caim e Abel, ela é mais antiga do que o relato de Adão e Eva, mas foi enxertado ali. Ele provavelmente reflete a situação das cidades-estado de Canaã, aquilo que mais tarde viria a ser Israel. Em Canaã, os agricultores mais fortes oprimiam os pastores que eram frágeis, migrantes, tipo nossos ciganos. Neste contexto, então, se mostra que Javé é o Deus dos pequenos, dos fracos. Ele está sempre ao lado dos pequenos. Aceita o sacrifício de Abel, mas não o de Caim. Pois bem, isto é apenas uma pequena visão histórica para nós entendermos o Gênesis. Quanto ao Gênesis 12 a 50 é outro contexto, nós vamos estudar em aula. Vamos falar um pouquinho do Apocalipse. Estou falando não propriamente do livro do Apocalipse, mas antes eu quero falar do gênero literário apocalíptico. Este gênero literário se forma em Israel mais ou menos por volta de 200 a.C., período em que Israel, que restou ainda, Judá, a região sul, o Reino do Sul, sobrou ainda e caiu na mão do Império Grego em 333 a.C. Inicialmente, Israel é dominado pelos Lágidas ou Ptolomaidas. Eles não se importaram muito com a religião de Israel. Mas por volta do ano 180, 185 a.C., Israel caiu na mão dos Seleucidas, outro ramo, o antigo general grego Seleuco. E estes quiseram impor a religião grega a ferro e fogo. Mataram muita gente, eram cruéis. Quem quer ler, pegue o segundo livro dos Macabeus, capítulos 6 e 7, ali se conta da crueldade dos gregos ao impor as religiões gregas, a mentalidade grega, acabar com a religião judaica. Neste período, já não tem mais os profetas que no Antigo Testamento faziam frente à monarquia, aos abusos do rei. E agora nem rei não tem, o rei está lá fora, não está mais em Jerusalém. Então nasce uma literatura meio camuflada, que conta as coisas por meio de símbolos meio às escondidas, que se chama gênero literário apocalíptico. O estudante, a estudante, pode ver isto principalmente no livro de Daniel. Se você ler o livro de Daniel e depois você ler o Apocalipse, o livro do Apocalipse, você vai dizer, este autor copiou muita coisa do livro de Daniel. Mas tem vestígios também em Joel, inclusive em Isaías. São provavelmente acréscimos posteriores, porque no tempo de Isaías não tinha ainda esse gênero literário. Muito bem. Nos anos 60 da era cristã, 30 anos depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus, Nero, o imperador romano, quer acabar com o cristianismo, aquele mesmo que colocou fogo em Roma, que mandava matar os cristãos assim, por divertimento, tratava para os tigres, para os leões. Muita gente que tinha abraçado a fé pulava fora. Um tal de João, que nós não sabemos se é o mesmo que escreveu o Evangelho, provavelmente não, mas é do grupo dele, escreveu o livro do Apocalipse. O que ele queria dizer com isto? Não tenham medo. Jesus ressuscitado é o Senhor do mundo. Jesus é maior do que o imperador romano. Ele teria então nos anos 60 escrito os capítulos 4 até 11, que nós temos hoje no livro do Apocalipse.
Em 68 depois de Cristo, o Nero, esse imperador sanguinário, se suicidou. E os imperadores que o sucederam pouco se importaram com o cristianismo. Mas nos anos 90, um outro imperador chamado Domiciano ressuscitou o projeto de Nero dos anos 60. Agora vamos acabar com o cristianismo. João teria escrito os capítulos 12 a 22, com o mesmo intuito. Não tenham medo. Jesus ressuscitado é o Senhor do mundo. E por fim, teria acrescentado os capítulos 1, 2 e 3 como, vamos dizer, o alpendre da casa que é o Apocalipse. Paz e bem.